Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do Salmo 51. E esse salmo fala da ocasião que o profeta Natan foi falar com Davi após o adultério com Batseba. Muitas pessoas conhecem esse relato, mas só para contextualizar, né? Davi, o rei de Israel, ele estava lá no terraço do palácio, como rei, né? Rei de Israel. O exército estava numa campanha de guerra. Israel, né? O povo de Israel tinha muitos inimigos. E por que Davi estava lá no terraço, né? Do palácio? Começa por aí. Na verdade, como rei, ele deveria estar lá junto com o exército. Mas ele estava lá no terraço do palácio. Ok. Dali do terraço do palácio, ele olha para baixo e visualiza uma mulher bonita se banhando. O que Davi faz? Para de olhar, se desvia, sai dali, vai para outro lugar, refrescar a cabeça. O rei de Israel? Não. Ele continua olhando, chama os guardas e manda trazer aquela mulher com a qual se deita, comete adultério. Imagina o rei mandando os guardas na sua casa e falando: olha, viemos trazer você, buscar você para levar ao rei. O que você faria? Naquela época não tinha muito o que fazer, né? Nada para fazer. Mas ainda, para alongar, para piorar a situação, o rei Davi fala para que o homem, que é marido dessa mulher, deve ser morto. Como assim morto? Colocar ele num lugar da batalha que ele fique sozinho, isolado. E aí não teria como ele resistir, seria morto. Mas antes disso mesmo, ele tenta induzir o homem, o marido de Batseba. Vai lá na sua casa, fica tranquilo, né? Folga um pouquinho, vai ver sua esposa, tá com saudade de você deve estar com saudade dela. Então, Davi seguiu passos terríveis. Segundo a palavra de Deus, qualquer pessoa que cometesse o ato de adultério, assassinato, tinha que ser morto. Simples assim. Não era nem mesmo que fosse o rei mesmo. E olha que Davi foi escolhido, porque Deus olhou para o coração de Davi quando Samuel foi na casa do seu pai, Jessé, se não me engano. Então, o que deu errado aqui? Davi, ele tinha o Espírito Santo de Deus, era um homem que amava a Deus, que seguia os seus mandamentos. O que aconteceu com Davi? Porque ele fez isso, esses terríveis atos, esses pecados terríveis. Primeira coisa é que nós, seres humanos, temos o potencial de pecar e pecar feio. Temos. Mas aqui eu queria destacar alguns textos, né? Desse Salmo 51. Por exemplo, lá no versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por quê? Por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Então Davi reconhece que a misericórdia de Deus é por causa do amor de Deus, da grande compaixão de Deus. Não por qualquer coisa que Davi pudesse fazer, porque o mal já tinha sido feito. Só faltava agora a sentença que Natan, o profeta, foi lá, que foi difícil para Natan falar aquilo, ele teve que usar de estratégia.
Mas Davi, o que ele podia fazer agora? Receber a sentença e aguardar a execução da sentença, que era a sua morte. Simples, simples assim. No versículo 4, olha que coisa impressionante. Davi fala: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Davi, ele fala assim para Deus: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor, porque embora ele tenha atacado a honra, cometido adultério contra a esposa de um homem que era leal a ele, inclusive no exército, ele nem era, vamos dizer assim, um israelita, né? Esse homem, marido da Betseba, mas embora ele tenha cometido adultério com a esposa desse homem, embora ele também foi o responsável pela morte desse homem, mas Davi fala que pecado é contra Deus, porque as leis infringidas foram as leis divinas. Então Davi já estava aguardando a execução do seu julgamento. Mas ele mostra aqui um coração contrito, coração totalmente sofrido e ele não aguentava mais, né? Ele não suportava mais olhar para aquilo que ele fez. Não. Então ele não estava nem com medo mais. Não é medo, mas é com a tristeza profunda que ele causou no coração de Deus. Que profunda tristeza, que maravilha. Algo terrível que ele fez, mas é como se ele dissesse: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz? Não tem como voltar atrás, não. Voltar no tempo? Nem eu, nem você, nem ninguém, né? O tempo vai para frente, sempre para frente. Muito bem. Aí Davi, ele continua no versículo 5. Pois sou pecador desde que nasci. Davi, eu, você, toda a humanidade, desde que nasce é pecador. E ele continua nesse versículo 5. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então, se alguém hoje pensa, por exemplo, tal pessoa, ela é uma pessoa separada, né? Um humano assim, que parece ser iluminado, abençoado. Ele é um pecador desde que nasceu. Ele tem valores, faz coisas boas. No entanto, nunca se esqueça, ele tem a marca de Adão e de Eva. O pecado original. Simples. Aí, olha o versículo 6 que diz. Ele fala assim a Deus, tu, né? Para Deus, tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, e no coração me mostras a sabedoria. Agora olha o pedido de Davi. Purifica-me de minha impureza. Então, quando pecamos, podemos fazer isso. Chegar a Deus em oração, mas tem que ser o arrependimento genuíno. Ele olha para o meu coração. Então não adianta eu inventar, né? Então essas palavras têm que ser do coração. Purifica-me de minha impureza, ó Deus, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Agora sim, Davi estava mostrando o arrependimento e ele tinha certeza que se Deus o perdoasse e o absolvesse, ele se tornaria mais branco do que a neve. Tem um trecho de um louvor, né, que diz: alvo mais que a neve serei, sim, neste sangue lavado mais alvo que a neve serei, o sangue de Cristo.
É só isso que ele faz, né? Só tudo isso. Não importa se eu nasci pecador do ventre da minha mãe, alvo mais que a neve. Aí, no versículo 8, diz assim: devolve-me a alegria e a felicidade. Claro, se a gente pegar a história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o anterior a Davi, Saul perdeu o Espírito Santo de Deus. Naquela época o Espírito Santo não habitava na pessoa, mas ela era investida, né? O rei, o sacerdote. E se essa pessoa transgredisse de uma certa magnitude, como Saul, por exemplo, foi retirado o Espírito Santo dele. Então Davi, aqui nesse texto, né? Ele pede, devolve-me a alegria e a felicidade. Sem o Espírito Santo de Deus isso é impossível. Aí no 9 ele diz assim, não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. O versículo 10 é incrível. Estamos aqui no Salmo 51, lembre-se disso. E ele fala assim, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Que maravilha, né? E ainda tem gente que fala que esse livro, ele é antigo, ele não serve para os nossos dias. Aqui, Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a palavra do soberano, do universo, do nosso Criador. A palavra de Deus. Simples assim. Mas o versículo 11 é a cereja do bolo para mim. Davi, então, reconhecendo esse pecador indigno, merecedor da execução, do julgamento de Deus, que seria passível de morte qualquer um que cometesse adultério, mas ele cometeu adultério e assassinato, por ter mandado Urias, que era o marido de Batseba, à morte. Então, no versículo 11, ele faz um pedido, uma súplica, ele roga pela clemência a Deus e diz, não me expulses da tua presença. E olha só, e não retires de mim teu Santo Espírito. Eu vou repetir. Salmo 51, 11. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. E o versículo 12, ele praticamente deixa muito claro do porquê isso. Por que ele pede isso a Deus? Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. No versículo 12, ele não fala, por exemplo, ele coloca o verbo restaurar, né? Ele pede a Deus, restaura em mim a alegria de tua salvação. E ele não fala assim, devolve a mim a alegria da tua salvação. Porque Davi era um homem segundo a vontade de Deus, com o coração para fazer a vontade de Deus. Mas assim como ele, eu, você, a humanidade não tem condição de não pecar. Talvez alguns falem assim, mas eu não adulterei na minha vida. É mesmo?
Tem certeza? Você pode bater no peito e falar, eu nunca adulterei? Eu posso falar isso? Lá em Mateus, Jesus fala assim, lá antigamente fala assim que a pessoa que adulterar seria morta, né? Mas hoje, Jesus falou naquela época, né? Quando ele estava na terra, eu já falo para vocês, aquele que olhar para uma mulher com um desejo no seu coração, já adulterou. E agora? Vou perguntar de novo. Você realmente nunca adulterou? Eu? Quem? Ah, tá bom, vamos supor que você nunca pensou assim. Nunca. Olha que maravilha. Parabéns. Mas eu nunca matei ninguém. É mesmo? É? Você dirige? Você já foi cortado no trânsito? Porque eu já fui, muitas vezes. E não vou falar que o pensamento que eu tive que não foi bom, não. Então Jesus falou também, aquele que olhar para um irmão com sentimento de ódio, já cometeu homicídio. Se eu falar uma palavra imprópria para alguém, eu já sou réu. Réu de ser exterminado, de acordo com a palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida, a palavra de Deus é clara. Que nós, de acordo com o que Davi falou, vou repetir aqui, ó. Salmo 51, 12, ele pede, no versículo 11, na verdade, para Deus criar nele um coração puro. E depois, no 12, ele fala, restaura em mim a alegria da tua salvação. Assim como um filho, né? Ele pode fazer coisa que desagrade o pai e a mãe, e aí ele fica triste, e deixa triste o pai e a mãe. Aquela comunhão fica abalada. Mas você pode ter certeza que o pai e a mãe espera que o filho volte o mais rápido possível. A comunhão. Ele não perde o parentesco. Deixa de ser filho? Deixa de ter pai? Deixa de ter mãe? Claro que não. Ora, por favor, né? Vamos pensar só um pouquinho nisso. Mas a partir do momento que o filho, ele volta para o seu pai e fala, pai, o pai não deixa nem ele terminar, o pai puxa, abraça, beija, cobre de beijos. Lágrimas rolam de alegria e a comunhão é restabelecida. Hoje, nós não perdemos aquele que, de acordo com João 5,24, ouviu a palavra, né? Ouviu a palavra de Deus. Creu em Deus, que foi aquele que enviou a Cristo. Ele tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Assim como Davi diante de Deus, né? Porém, assim como Davi, podemos pecar. Tem um termo que o pessoal usa às vezes, né? Tem pecadinho, tem pecadão, mas veja bem, o pecado, ele faz com que a gente perca a comunhão de Deus, porque Deus é santo. A santidade é num grau máximo superlativo. É por isso que Deus, quando Cristo estava na cruz, ele não conseguiu olhar para Cristo. Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque não tem como ter comunhão. A santidade e o pecado. Impossível. É por isso que Deus tinha que mandar alguém para ser julgado no meu, no seu, no lugar da humanidade. Foi assim que aconteceu as 3 horas de densas trevas. Cristo foi julgado no lugar de todo aquele que é pecador. E foi por nós que Cristo veio morrer, por pessoas pecadoras que não merecem nada. Então, quando hoje eu ouço a palavra, creio em Deus, aquele que enviou a Cristo, eu já tenho a vida eterna, porque Deus leu meu coração. Eu não vou entrar em juízo. Não entra em juízo, acabou. A sentença que era contra mim acabou, foi rasgada. Rasgou.
passo da morte para a vida. Aos olhos de Deus agora eu não sou mais um cadáver. Então, quando eu peco hoje, de acordo com o apóstolo João, nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo. Temos um acusador, que nós sabemos que é Satanás, porém, temos alguém muito especial, que é o nosso advogado de defesa. Então, nós nunca perdemos a nossa salvação, perdemos a alegria, conforme disse lá Davi no Salmo 51:12. Mas a partir do momento que nós reconhecemos isso, que nós queremos voltar a ter aquela relação chegada com Deus de novo, que nós mostramos arrependimento, Ele nos recebe como se fosse aquele filho pródigo. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Deus é amor, Ele exige que a gente corrija e se retrate perante Ele dos erros. Mas nunca se esqueça que Ele está de braços abertos para, quando você confessar o pecado, voltar à comunhão com Ele e com seu Filho, o Espírito Santo. É só isso. Nós podemos perder a alegria da nossa salvação por um tempo. Nós nunca queremos perder nem isso. Aliás, muito menos isso. Mas a salvação não perdemos. Porque se nós perdermos a salvação, nós podemos pegar João, capítulo 5, versículo 24, por exemplo, e tirar, né? Põe João 5, 22 e pula para o 25. Tem algumas traduções, eu conheço uma pelo menos, que retira, né? Textos e alegam que é do original, que lá não tinha no original. Por exemplo, João capítulo 8, acho que são 11 versículos no início, não tem. Mas voltando ao que é importante, nós podemos perder a alegria da nossa salvação. Que nós não deixemos isso acontecer, mas vai acontecer porque somos pecadores. Assim como o filho rebelde, às vezes, quer ser do contra, né? Que é orgulho, né? Tem tantas coisas dentro da gente. Nós somos imperfeitos. A nossa carne se tornará perfeita. Vai, com certeza. Porque o ser humano, Adão, ele foi executado na cruz. Aquele Adão e o que nós somos dele hoje não vai ser consertado. Não tem. Tem que ser uma nova criação. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Se nós não nascermos de novo, não veremos o reino. Então, como que é nascer de novo? Ouvir a palavra de Deus, crer naquele que enviou, aí temos a vida eterna. A vida eterna é uma vida diferente dessa. Um corpo diferente desse. É um corpo transformado. Nós não entramos mais em juízo, passamos da morte para a vida. A verdadeira vida é essa. Qualquer outro evangelho, qualquer outra forma de se ver isso, vai contra a palavra de Deus. Contra. Simples assim. E assim como Paulo, como Pedro e como os demais apóstolos, como o próprio Cristo, eu defendo a palavra de Deus. Eu estou do lado de Deus. Qualquer um que falar diferente disso, a Bíblia fala que é anátema. Simples assim. Com Deus não existe suborno, com Deus não existe mais ou menos, não. Com Deus não existe isso. O que é, perante Deus é. Deus não muda, Cristo não muda, a palavra de Deus não passará, portanto fique tranquilo. Quando você peca, quando eu peco, quando muitos pecam, que pecam mesmo, em palavras, em ações, em pensamentos,
nós podemos confessar nosso pecado, mas tem que ser genuíno. O arrependimento, Deus vai olhar para você, para o seu coração, e vai sorrir, vai dar um abraço. Você vai começar a falar, ele vai puxar, você vai te abraçar e vai dizer: eu te amo, continuo te amando. Eu só estava esperando você falar: oi, pai. Meu filho, somos filhos de Deus. A todos aqueles que aceitaram Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É isso que é a pessoa que ouviu, creu e agora tem vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida, agora ele é filho de Deus. Hoje é domingo, é um domingo friozinho, né? Nós estamos em junho. Hoje é o dia... E agora, hein? 25 de junho de 2023. Nós hoje estamos vivendo em dias difíceis. A Bíblia falou que viveríamos, né? Mas está próximo o dia da nossa redenção. Está próximo o tempo que Jesus virá arrebatar os salvos, a sua igreja. E aí sim, viveremos em gozo e alegria. E mais bênçãos virão por conta desse arrebatamento, porque a terra, ela receberá bênçãos do reino de Deus. Mas antes que aconteça isso, Cristo vem para buscar a sua noiva. E essa noiva é a igreja, o corpo conjunto dos salvos, que creram, que ouviram a palavra, creram em Deus. Agora tem uma vida eterna, que não vão entrar em juízo. Então pensa assim, juízo? A partir do momento que Deus selou-me com seu Espírito Santo, não entro, não tem juízo. O juízo vai ser para quem não quis nada, com nada. Desprezou o Evangelho da graça, o amor de Deus e o amor de Cristo. Então, na conclusão, se eu ouvir, eu criei, eu tenho vida eterna, não vou entrar em juízo, não entro, já saí do juízo, passei da morte para a vida. É esse o Evangelho. É aí que está o amor de Deus e de Cristo. E o selo do Espírito Santo. Nada mais do que isso. Somente tudo isso. Eu vou tirar a palavra somente, né? Seria um desrespeito grande. É tudo isso. Que Deus nos permita que possamos meditar. E se caso alguém tiver dúvidas com relação ao seu futuro eterno, que Deus possa abençoar, tocar no seu coração. É assim como o apóstolo Paulo que estava indo a Damasco para perseguir cristãos. Quando ele se encontrou com Cristo, ele perguntou assim: mas quem é o Senhor? A pergunta que ele fez mudou a vida dele. Ele foi descobrir quem era aquele Senhor que ele estava perseguindo através dos irmãos de Cristo, através dos seus seguidores. Cristo nos chama de irmãos e nós o chamamos de Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. O autor da nossa salvação. Que Deus toque o seu coração. Ele te conhece. Para que você faça a mesma pergunta. Quando for tocado, mas quem é o Senhor? Quando você estiver numa encruzilhada que você não sabe mais o que fazer. E você fala assim: eu estou perdido. Eu sou um pecador. Quem é o Senhor? Me mostra. Quando alguém faz isso, pode ter certeza que Ele fará a obra. Porque a obra que nós temos que fazer é crer naquele que Deus enviou. E daí para frente, ter vida eterna, não entrar em juízo, passar da morte para a vida, é com Ele. Tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo pensamento, o amor de Deus que está em Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós nesse domingo e para sempre.
porque nós teremos uma vida maravilhosa. Nós viveremos com Cristo a verdadeira vida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.